Você já assistiu, Sabino, ao novo filme do Super-Homem? Não, Eu também não, mas... não é muito meu estilo de filme, não. Então, eu também não gosto muito, só que fui impactado por uma influência, mais uma dessas, né? O poder dos filmes, das febres de internet, no que a gente monitora pela sociedade mesmo. No filme, Super-Homem tem um cachorrinho que ele cuida, o Krypto. E esse cachorrinho fez com que, nos dias seguintes à estreia, a busca por como adotar um animal de estimação, a busca por onde você pode adotar um animal de estimação, o que você precisa fazer para adotar um animalzinho, essas buscas cresceram mais de 500%. Começou lá nos Estados Unidos e claro que aqui no Brasil nós também temos esse interesse maior pelas pessoas que assistem ao filme e ficam com essa vontade. E nada melhor do que a gente trazer aqui informação sobre a adoção de pets com a Thelma Rocha, que é a médica veterinária da COSAP. Tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda à Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, Victor. Bom dia, Bom Sabino. dia. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre os animais aqui da COSAP, que tanto aguardam um lar e aproveitar essa febre aí para divulgar os nossos animais, né? Não só essas feiras, mas eu gostaria de primeiro perguntar à senhora, que trabalha com isso e acompanha de perto, está realmente crescendo o interesse das pessoas em adotar um animal de estimação? Olha, a gente aqui observa um interesse maior pela adoção de gatos, mas sim, teve um movimento maior, né, principalmente aí após o filme, de busca por animais, principalmente naquele perfil do Críptico, né, do filme, que as pessoas se encantaram muito com aquele personagem, né. Pois é, e aí nessas feiras, geralmente, qual o perfil da pessoa que procura essa adoção? Olha, na verdade, as pessoas costumam procurar aqui animais de um porte mais específico, né? Principalmente os cachorros. Mas o que a gente tem percebido são pessoas mais interessadas pela adoção de gatos, principalmente pelo perfil das residências de São Paulo, né? E a gente tem a adoção permanente, não somente em feiras, né? Como você mencionou, a gente faz eventos de adoção para divulgar o Centro Municipal de Adoção, mas a gente também tem a adoção permanente aqui de segunda a domingo, todos os dias disponíveis os animais. Quais são os cuidados que devem ser tomados para se adotar um animal de estimação? A gente sempre fala que antes de adotar, primeiro precisa consultar todas as questões, né? Inclusive, primeiro consultar a família, se todos estão de acordo, consultar o bolso, o tempo, os planos para o futuro, para que a adoção seja responsável. É muito importante que não se adote por impulso, né? Então, por mais que esses eventos estimulem a adoção, isso tem que ser uma coisa programada previamente, justamente para não resultar depois em abandono ou uma má convivência. E aí, a pessoa já ciente do que precisa para ter o animal, ela vai trazer então aqui os documentos necessários e ter a casa preparada para receber o novo animalzinho. Como é que é isso? O que a senhora pode dizer? Primeiro sobre os documentos, quais são os necessários e depois como preparar a casa. Então vamos lá. Para adotar, precisa trazer os documentos pessoais, o comprovante de endereço, e aí quando vai adotar um gato, trazer uma caixa de transporte para adotar o cachorro, a coleira e guia. E a casa, principalmente, por exemplo, para adotar gatos, né, se você mora em apartamento, é importante, na verdade é essencial, obrigatório, ter telas nas janelas, ou se é casa, ter formas que impeçam o acesso desse animal à rua. Hoje, aos poucos, a gente está mudando essa mentalidade, né, de que o gato precisa dar uma voltinha na rua. Não, ele não precisa, é perigoso para ele, e a gente insiste muito nisso. Os cachorros também, né, não ter como fugir, se for quintal principalmente, não ter como escapar, ter um ambiente seguro onde ele possa ficar protegido do sol, enfim. Ter um ambiente realmente adaptado, preparado para aquela espécie, aquele perfil de animal que você procura. Essa adaptação é fácil ou, dependendo do animal, ele tem uma personalidade que ele já vem com ela, que acaba gerando problemas? Como é que é isso? Como você perceber isso? Na verdade,
sempre que um animal chega na residência, existe um período de adaptação, né? Porque tanto da família com o animal, quanto o animal com aquela casa, aquela família. A gente tem que lembrar que os animais que estão aqui têm históricos diversos, né? A gente tem animal das mais, das mais variadas situações que vieram para aqui, a gente não conhece toda a história dele. Então existem traumas, mas é sempre a alegria que esse animal tem por ter sido adotado, por ter uma família de novo, é percebida já nos primeiros dias, né? Então, apesar de ter essa necessidade de adaptação, tendo um pouquinho de paciência ali, rapidamente os animais se adaptam e, logicamente, vivem ali muito felizes. E nessas feiras se encontram os animais em boas condições de saúde? Eles passam antes por um veterinário? Como é que é isso? Todos os animais que chegam aqui na COSAP são avaliados por veterinário, todos são castrados, microchipados, vacinados, tanto contra a raiva quanto com vacinas específicas, tratados para pulga e carrapato, submetidos a todos os exames. Então, todos os animais são saudáveis e prontos, aptos a estarem numa nova família. Teve muita gente, Thelma, que durante a pandemia, principalmente, depois nas enchentes do Rio Grande do Sul também, as pessoas, num momento de vulnerabilidade talvez próprio na pandemia e de empatia em relação às enchentes do Rio Grande do Sul, foram, correram, adotaram. Nós vimos muitas campanhas grandes, né, em relação à adoção dos animais, só que aí também veio um outro problema. Muitas começaram a devolver esses animaizinhos porque depois de ter adotado, conseguiu perceber que, na verdade, não estava pronto ainda. Acontece isso ainda? Qual que é a análise que você poderia fazer em relação a essa prática? Tem que estar preparado para receber também, né? Exato. Por isso que a gente é tão contrário à adoção por impulso e aquilo que eu falei, né, de consultar todas as questões antes de decidir adotar. E aí aqui na COSAP a gente também faz a entrevista, a avaliação do perfil, tanto do animal quanto da família, e orientações, interação prévia, porque às vezes também a pessoa, ela se empolga, ela quer adotar um filhotinho, mas é para uma casa que o animal vai ficar o dia todo sozinho em casa e vai destruir a casa inteira. Então, assim, às vezes o perfil que a pessoa procura não é necessariamente o perfil mais adequado para aquela família. Então, o nosso trabalho é buscar essa compatibilidade entre animal e família, evitando ao máximo essa desistência posterior, né? Problemas que podem vir depois de um tempo que passa a emoção, né? Aquela expectativa frustrada. E eu vejo também uma coisa que me parece incompatível, a gente que mora em apartamentos pequenos, casas pequenas, terem cachorro, por exemplo, grande, né? Isso faz o cachorro sofrer um pouco, né, também. No mínimo, se você tem um animal de médio, grande porte, tem que ter uma disponibilidade de atividades físicas, né? Mas, logicamente, principalmente animais de raça, as pessoas têm uma ideia de que ele vai ficar lá quieto, eu vou ter um golden dentro de um apartamento e a pessoa vai sair uma vez por dia. Sim, isso é prejudicial para o animal, não é compatível com o perfil dele, né? Então, se a pessoa minimamente tem que ter disponibilidade para exercícios, para passeios, enfim, para se adaptar a esse perfil desse animal. Nós estamos conversando com a Thelma Rocha, que é a médica veterinária da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico, Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos. Hoje, quantos animais estão por aí disponível para adoção? Como que um ouvinte que se interessou está procurando? Pode procurar vocês? E aí? A gente tem cerca de 300 animais disponíveis para adoção, entre cães, gatos e animais de fazenda, tá? A pessoa pode vir diretamente à COSAP, de segunda a domingo, então de segunda a sexta, das 9 às 17 e sábado e domingo, das 9 às 15. Trazer os documentos que eu informei, né? RG, CPF, comprovante de endereço, caixinha de transporte para adotar o gato ou coleira e guia para adotar o cachorro. E aqui vai ser paga uma taxa de R$ 34,20, uma taxa municipal. Também estão disponíveis no nosso site todos os animais.
Então, prefeitura.sp.gov.br/COSAP. Ela pode conhecer os animais que tem aqui disponíveis, conhecer um pouquinho do perfil deles e aqui vir para conhecer pessoalmente e se apaixonar. Que legal, dá até para ver pela internet e aí aparecer por lá. Já tem data para a próxima feira também? Teve uma recentemente e agora a próxima? Vai ser dia 16 de agosto. E aí os animais Vai ser ficam o à evento disposição? Petflix. Perfeito. E a cachorrada latindo lá no fundo. Pois é, agora deu para escutar, né? Aqui Agora tem deu. pouco, né? Thelma Rocha, médica veterinária da COSAP, que é a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico, ligado à Prefeitura de São Paulo. Obrigado, viu, Thelma? Um abraço. Obrigado. Muito obrigada, um abraço. E é claro que os nossos ouvintes já estão aqui compartilhando conosco relatos, ouvintes que já adotaram. Esse é um assunto que mexe com o nosso ouvinte sempre, É né? claro, vamos aqui já dar os parabéns ao motorista de Uber da Baixada Santista, Pedro Ivo, que está fazendo 38 anos hoje. E ele mandou uma foto aqui pra gente com a Frida e a Nininha, os amores da vida dele, duas gatinhas que são adotadas. Parabéns pra você, viu, Pedro? Feliz aniversário, ótimo fim de semana. E um beijo também pra Frida e pra Nininha. Tamo com a foto, ó, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Assim como o Antônio Carlos da Praia Grande, a Atena, que ele adotou há 5 anos e mandou aqui: adotar é tudo de bom. Adotamos na pandemia e foi a melhor coisa que aconteceu. Muito legal a foto também da Atena aqui conosco. Olha, Sabino, na pandemia, muita gente achou a salvação mesmo para aquele isolamento que a gente viveu por tanto tempo num animalzinho de estimação, né? E muitos adotados, o que é importantíssimo também para que você seja a salvação para um cachorrinho ou um gato. Daqui a pouquinho a gente vai colocar no fim do Manhã Bandeirantes outras participações com outras imagens também dos pets adotados dos nossos ouvintes.